Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ter geografia e português, tá? Pega aí a apostila de geografia, página 76. Nós vamos falar sobre os povos que habitam a floresta. Esses povos que habitam a floresta são os indígenas, os quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos, os garimpeiros, entre outros. Eles constituem a chamada população tradicional, que se denominam de povos da floresta. A floresta ela tem grande importância para o modo de vida dessa população que vive nela, nos costumes e na agricultura dessas pessoas, pois a forma como vivem é a adaptação das condições naturais da localidade. Porém, eles utilizam dessa natureza sem danificá-la, sem estar desmatando. Se eles cortam, eles plantam. Então, grande parte dos povos que habitam na floresta sobrevive da extração de produtos dela, como a castanha, o babaçu, o látex, que é retirado da árvore, né? Também se dedica à caça, à pesca, à agricultura para a sua subsistência. Durante suas atividades, as pessoas elas procuram estabelecer uma relação respeitosa com o meio ambiente e realizam o uso dos recursos naturais com cautela e responsabilidade, para que a natureza não seja tão comprometida, não há tanto desmatamento, né, e tanta destruição. Os povos da floresta, elas transmitem os seus costumes de geração a geração, ou seja, hábitos que são passados de pais para filhos, mantendo preservados muitos aspectos de sua cultura, principalmente os índios, né? Eles respeitam a cultura de cada povo, né, dos seus habitantes. Indígenas e presença marcante na região norte. Na região norte, vive mais ou menos 200 povos indígenas, são encontrados na grande parte na região norte. Tá? Esses grupos vivem espalhados em territórios brasileiros, sendo a região norte que possui um número maior de índios, principalmente o estado do Amazonas, com cerca de 306 mil indígenas, segundo o censo do IBGE. O que é IBGE? Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística. Que isso acontece, lembra que a tia Yolanda já tinha explicado para vocês que acontece de 10 em 10 anos. Embora muitas tribos elas tenham deixado as suas culturas diferentes de outras. Então, cada uma mantendo os principais aspectos de vida dos seus antepassados. Vivem da caça, da pesca, do extrativismo vegetal e da agricultura. Eles se reúnem, né, de acordo com a cultura deles, quando estão querendo reivindicar, por exemplo, na época da seca, que eles querem que manda chuva. Então, eles se reúnem em círculo, né, a pedido do Deus que eles acreditam, para que mandassem chuva para a colheita e a plantação. Infelizmente, mesmo diante de tantas contribuições para o nosso país, grande parte dos indígenas da Amazônia sofre com a presença de garimpos na região, na construção de hidrelétricas e rodovias e o avanço da agropecuária de grande porte. Devido a esses avanços tecnológicos, né, de hidrelétricas e rodovias, há um grande desmatamento da nossa floresta amazônica. No Brasil existe a FUNAI. O que é FUNAI? É uma Fundação Nacional do Índio. Ela foi criada em 5 de dezembro de 1967. Qual era a missão da FUNAI? Proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, cabe à FUNAI promover estudos, identificação e delimitação e demarcação de terras aonde são as reservas indígenas, regularizando o registro das terras ocupadas pelos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Por isso que serve a FUNAI. E é muito importante também você estar lembrando que todas as pessoas que se empenham para resgatar e preservar a cultura das tribos indígenas promove a defesa desse povo, né, e a história do nosso país. Por quê? Porque os índios foram os primeiros habitantes que estavam no nosso país.
Depois chegaram os portugueses, invadindo e querendo transformar a vida deles, né, em pessoas escravizadas, em trabalhos pesados, retirando deles aquela liberdade que eles tinham de quando viviam somente a tribo indígena, certo? É a migração nordestina no Amazonas. Devido às grandes secas e em questão de sobrevivência, esses índios foram migrando para outros lugares, para outros estados, né? Nesse período foram milhares de pessoas que saíram de seus estados para trabalhar em meio à Amazônia na localização da sangria, da coleta do látex, né? Que é onde a fabricação também que é retirada da madeira e depois fabricado a borracha. A ida para a chamada Terra da Fartura, ela foi estimulada pelos governos que viviam nessa região. É um ótimo potencial financeiro devido à farta mão de obra nordestina, com grande parte da população tendo origem do estado do Nordeste brasileiro. As influências desses povos nos hábitos e no modo de vida dos habitantes da região norte, elas são inúmeras e inevitáveis, né? E teve também várias culturas, como a festa do Boi Bumba, que acontece anualmente, respeitando e representando um grande exemplo da união do folclore das tradições nordestinas com as lendas e crenças indígenas. Então se uniu as duas culturas. O Bumba Meu Boi, que é a mistura de personagens humanos e animais em torno de uma lenda sobre a morte e ressurreição de um boi. Na região norte, essa festividade ela acontece na cidade de Paratins, no estado do Amazonas, e é a segunda maior festa folclórica do país, né? Então vamos aqui na página 78. Nós temos aqui, ao espelhar pelo país, a festividade ela foi adquirindo nomes, personagens, ritmos e formas de apresentações diferentes conforme as tradições da cultura local. Exemplo, deixa eu dar um exemplo de alguns estados aqui. Pernambuco, boi calemba. Ceará, boi de reis, boi surumbi e boi zumbi. Na Bahia, boi janeiro e boi estrela do mar. No Espírito Santo, boi dos reis. Minas Gerais e Rio de Janeiro, fogueto do boi. São Paulo, boi do jacá e dança do boi. Paraná e Santa Catarina, boi de mourão ou boi de mamão. Vocês estarão realizando a atividade da página 79, 78 e 79. Farão também uma leitura da página 80, que é sobre o grande rio Amazonas, né? O rio Amazonas ele é o mais extenso do mundo e sua nascente ela fica na Cordilheira dos Andes, no Peru, onde o rio recebe denominações quando entra no Brasil e torna-se Solimões, até o encontro do Rio Negro, próximo a Manaus. Somente após encontrar o Rio Negro, um de seus afluentes, ele recebe o nome de Amazonas. E sua nascente até sua foz acontece no Oceano Atlântico. O Amazonas ele percorre mais de 7.000 quilômetros. E o rio ele é considerado o maior rio do mundo em questão de volume de água. Em seu curso, ele recebe água de vários afluentes, como Madeira, Tapajós, Xingu e outros. O rio Amazonas ele possibilita a circulação de pessoas e de transportes de materiais em grandes embarcações, até as proximidades de Manaus. É comum a atividade de navegação, sendo esse o principal meio de locomoção das pessoas que vivem nessa região. O rio Amazonas é um rio de planícies com poucos desníveis, mas vários de seus afluentes apresentam grande potencial para gerar energia elétrica, isso devido ao seu grande volume de água. Outro grande aproveitamento também do rio Amazonas é a pesca artesanal,
a principal atividade de subsistência da população ribeirinha. Vocês estarão fazendo uma leitura e fazendo da página 80 até a página 83, certo? Aí depois a tia Yolanda vai estar corrigindo com vocês, tá bom? Beijos!